que te deixa seguro? Onde você fica confortável? Onde você sabe que ali você tem descanso e paz? Ah, pastor, aqui na igreja é gostoso. Eu gosto de vir aqui porque aqui eu me sinto em paz. Assim como o salmista fala, né? Que o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, os teus altares, é aqui que eu me sinto seguro. Ah, pastor, eu me sinto seguro em casa. Pastor, eu me sinto seguro na casa da minha avó. Gosto tanto de lá, aquele cheirinho de café com leite, coisa gostosa. Pastor, sabe onde eu me sinto seguro? Eu me sinto seguro brincando na quadra com os meus amigos. Porque é algo tão gostoso, eu me sinto à vontade, protegido, seguro. Onde você se sente seguro? Tem gente que não vê a hora de chegar em casa, mas tem gente que não vê a hora de sair de casa. Tem gente que não vê a hora de vir para a igreja, tem gente que não vê a hora de acabar o culto e ir embora. Mas onde é o seu lugar de refúgio e descanso? Onde é o lugar que você se sente em paz, protegido, a fortaleza? Onde é? Bom, Jesus aqui, como o bom pastor, ele faz com que as ovelhas tenham segurança ao estar com ele. Porque ele é maravilhoso, ele é sublime, ele é excelso, ele não tem igual. Não tem nem como comparar com nada, mas simplesmente saber que com Jesus há segurança. Não tem como confiar em outros, porque até mesmo quando fala aqui, né, que quando outros aparecem, tentam conduzir as ovelhas, elas não vão, porque elas só se sentem seguras com Cristo Jesus. E aqui nós vamos falar então da segurança que as ovelhas têm e da certeza de um bom cuidado que elas desfrutam tendo Jesus como o bom pastor de suas vidas. Então, aqui neste texto, não falaremos tanto da porta como Jesus, como o bom pastor, mas aqui de fato, ele como porta, e eu vou mostrar para vocês aqui, também é ele como pastor. Vamos ver se dura mais um pouco esse microfone aqui. Dando trabalho só para o diácono, né? E para o presbítero também que veio correr aí. Mas vamos lá. Eu quero tratar com vocês uma questão simples, objetiva e direta. O que não é pastor e o bom pastor. Então, deixa a Bíblia aberta aí, vamos passar alguns versículos falando daquele que não é o pastor. E depois falaremos do bom pastor Jesus Cristo. Então, no versículo 1, ele já começa falando: em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Este é ladrão e salteador. Então Jesus já está falando, aquele que não consegue passar pela porta, ou normalmente o ladrão ele não vem ali, né, com a porta aberta, ele não entra pela porta da frente, ele tenta vir por outro lugar para roubar. E aqui o interessante, ladrão e salteador, é ladrão e ladrão. Qual que é a diferença de um ladrão e de um salteador? Bom, para nós nenhuma, para nós é um roubo. O ponto aqui, né, a palavra vai querer dizer que aquele que furta e aquele que rouba com violência. Furto é quando não há violência. Roubo é violento. Isso é o que está prescrito na nossa lei. Um furto é quando alguém é roubado e nem sequer percebe. Sabe quando você está andando, quando você bate a mão, cadê minha carteira? Fui furtado, não houve violência. Roubo é quando há violência. Tudo bem? Então é praticamente o que ele está falando aqui. Ladrão, furto, salteador, violento. Então quando ele diz aqui é de fato, ou aquele que tenta pegar escondido, ou aquele que vem mesmo metendo o pé na porta, com arma na mão, coloca todo mundo como refém, leva as ovelhas embora. Então ele está falando aqui, aquele que não passa pela porta, este é ladrão. Ladrão, salteador. Salteador normalmente também faz parte de um bando. Ele tem a sua trupe. Lembra quando o bom samaritano encontrou um homem caído ali quase morto? Ele foi atacado por salteadores. Só nesse texto aqui ele está no singular. Em todo o restante do Novo Testamento, quando vai falar de salteador, não é no singular, no plural, salteadores. Porque é sempre uma trupe, é uma gangue, é uma quadrilha. Então, o salteador é aquele que rouba com violência e normalmente faz parte de uma equipe, faz parte de um bando, faz parte de uma trupe de ladrões violentos. Então, é isso que ele diz aqui, o que não entra pela porta, este é ladrão. Mas olha só, tá bom, mas por que lado que ele vai subir, pastor, para tentar entrar aqui? Bom, na época,
né, F.F. Bruce e o Hernandes Dias Lopes, eles usam essa ilustração, né, essa explicação de como acontecia na época, que no inverno havia um aprisco guardado por um porteiro. Esse era trancado, fechado. E o ladrão, ele não tem a chave, ele não vai conseguir passar pelo porteiro. Então ele tenta se enfiar por outro lugar para tentar arrebanhar, para tentar roubar as ovelhas. E no verão, eles normalmente passavam no lugar aberto, só que cercado por pedras. Então tinha um muro um pouco alto, simplesmente para os lobos não entrarem. Era para proteger de lobo, então não era um muro muito alto, o qual o próprio pastor era a porta. Tinha uma abertura mínima, onde o pastor ficava ali sentado, ou até mesmo uma caverna, onde o pastor ficava sentado ali na frente. E ele mesmo é que permitia que as suas ovelhas entravam e parava ali, para que ninguém entre, atravesse por ele. Então aqui, provavelmente, falando na primeira parte, na questão do inverno, na parte do frio, quando nós estamos ali escondidinhos, às vezes vem um intruso, querendo nos roubar, querendo nos furtar, querendo nos seduzir. Versículo 5. E nisto, quando ali estão tentando seduzir as ovelhas do rebanho de Cristo Jesus, versículo 5 vai dizer: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Um teólogo vai dizer que até a ovelha mais simples sabe se a voz que está sendo dita ali de fato vem de Jesus Cristo ou não. Até mesmo a ovelha mais simples, ela vai saber se é o pastor dela que está transmitindo aquela mensagem de acordo com a palavra de Deus, porque somente é palavra de Deus quando está de acordo com a palavra de Deus. Então até a ovelha mais simples vai falar: não, isso parece que não está vindo de Deus. Ela talvez não saiba nem dizer o porquê, mas a ovelha, por mais simples que ela seja, ela não é seduzida pelo ladrão, pelo salteador, por aqueles que querem arrebanhar o rebanho de Cristo Jesus, levá-los ao erro. A voz do pastor soa nítida quando este é fiel ao seu supremo pastor, sabe que ali há descanso, há segurança. Ovelha é um bicho teimoso, mas também é um bicho que fica com o pezinho atrás. Algumas pessoas já mostraram alguns vídeos de algumas pessoas chamando, e quando o pastor da ovelha chama, as ovelhas vêm. Elas de fato reconhecem a voz, mas o estranho pode estar ali com um pouco de comida na mão, elas vão ficar ressabiadas, elas têm dúvida, elas não confiam. Então, o salteador aqui pode até tentar, mas a ovelha verdadeira de Cristo Jesus, ela não cede aos chamados de um estranho. Versículo 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Os que vieram antes de Jesus, quem são esses? Os profetas? Os sacerdotes? Não. Aqui vale a pena nós olharmos o capítulo 9 de João. O que acontece aqui? Jesus curou um cego de nascença e os fariseus ficaram loucos, porque sabiam que tinha sido Jesus. Eles já imaginavam que tinha sido Jesus. Não, quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso? Não pode ser, não, você não era cego. Isso é mentira, é balela. Não, vocês estão encenando, não é possível. Não, mas eu era cego de nascença. Não, chama os pais desse cara, que a gente quer perguntar para os pais. Chamam os pais do cego. Perguntam para os pais do cego. Ele fala: não, desde criança ele é cego. Agora ele está vendo e a gente não sabe o porquê. Ele já é adulto, ele responde por si, fale com o homem. E os fariseus ali então pesando, questionando e duvidando do poderio de Jesus Cristo, por não confiar nessas palavras, estes que querem tomar os fiéis de Jesus e falar que tudo aquilo que Jesus está fazendo é mentira. Eles queriam tirar aquela multidão que seguia Jesus Cristo e fazer com que seguisse eles. No nosso período seria praticamente pescar em aquário, sabe? Quando alguns pastores vão de convidado em algumas igrejas, então ele começa a pregar e começa a convidar as pessoas para ir para a igreja dele, tá pescando no aquário. É como se viesse alguém aqui e começasse a falar, ele fala: não, porque lá na nossa igreja nós fazemos isso, começa a fazer aquele merchan, aquele marketing, aí vocês falam: nossa, acho que eu vou lá na igreja dele. Não, é mais ou menos isso que os fariseus estavam fazendo. Eles queriam desmentir Jesus, falar que aquilo que Jesus estava fazendo não era verdade, não era genuíno, não era sincero, para que assim eles arrebanhassem as ovelhas que estavam seguindo Jesus.
Olha só, é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo nesse período aqui, quando fala que os que vieram antes dele, ou seja, aqueles que vêm com essa religião pesada de se seguir, toda aquela lei, havia um monte de regrinhas que nem sequer os próprios escribas e fariseus seguiam, mas exigia que o povo fizesse. Vocês têm que fazer, vocês têm que fazer, vocês têm que fazer. Eles estavam pesando e falando, não, esses são ladrões. Esses não cuidam. Lembra de Ezequiel 34? Esses não estão tratando das ovelhas, elas estão com fome, elas estão feridas, elas estão cansadas, e eles só jogam mais fardo e mais fardo em cima delas. Elas estão com frio, no inverno vocês estão pelando as ovelhas, tirando toda a pele para se esquentar, enquanto elas tremem de frio. Quando elas acabam de dar luz, você mata ali o filhotinho dela e já coloca para comer, deixa o bichinho crescer. Amamente-se ali dela também, aproveite aquele leite. Os fariseus aqui, então, de fato, estão sendo acusados diretamente disso. Depois, no versículo 10, a parte A, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Satanás, também. A gente tem mania de colocar tudo culpa no Satanás, né? Tudo é ele, tudo é o demônio, tudo é o bicho ruim, tudo é Satanás. Mas aqui, claramente, os falsos religiosos, a falsa religião farisaica, era quem estava roubando, matando e destruindo. Jesus faz uma referência direta aos fariseus. Mas nós também entendemos que por trás de uma atitude ali, há o Satanás. Mas Satanás também aprende com alguns, e alguns são tão ruins, mas tão ruins que Satanás olha e fala, rapaz, não é que esse negócio é bom, vou começar a usar assim também. Tem gente que é tão mal, mas tão mal, que até surpreende o bicho ruim. E ainda o pessoal fala, não, eu errei, mas foi o inimigo que me puxou para o erro. Para de colocar a culpa no miserável. Assume a falha, assume o erro, pede perdão, Deus perdoa, Deus muda, Deus transforma. E depois ele vem dizer, do mercenário, versículo 12 e 13, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O cara está interessado no dinheiro, então ele falou do ladrão, daquele que rouba e daquele que não cuida, que está ali, mas não cuida. Enquanto tiver caindo dinheiro na conta, tudo bem. Parou de cair, vai embora. Some. Enquanto ele está conseguindo se alimentar das ovelhas, ganhar delas, tudo bem. Veio um lobo, ofereceu risco para si, ofereceu risco para o seu bem-estar, ofereceu um risco para a sua saúde, para a sua família, para aquilo que ele imaginava de uma vida. Ah não, a liderança não está dando não. Como se o presbítero José virasse para mim e falar, pastor, não dá para ser presbítero não. Pesado demais, não dá, é ruim, é muito pesado isso, é muito pesado aquilo, eu não sei o quê. Começa a pesar, começa a ficar difícil. Ah não, meu bem-estar é mais importante do que alimentar o rebanho do povo de Deus. Isso é um mercenário. Quando ele vê que não há tantos benefícios quanto ele imaginava. Ah não, é mais trabalho do que ganho? Ah, então deixa esse negócio para lá. Melhor não. Deixa o lobo pegar, despedaçar e levar embora. Eu usei a questão do presbítero para ficar claro que aqui não é somente a imagem do pastor, aquele que está aqui na frente, mas de todo aquele que lidera o povo de Deus. E não somente aqui, mas em todos os lugares da face da terra. E segue. Aqui, encerrando então essa parte daqueles que não são bons para o pastoreio, não são o suficiente para o rebanho do Senhor. Em contraste com tudo isso, Jesus, ele é o bom pastor. Então vamos passar aqui falando sobre o que Jesus então de fato faz. Versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Lembrando, aquele aprisco do inverno, onde tem o porteiro. O porteiro só abre para quem é pastor. O pastor, ele tem as credenciais de pastor. Aqui Jesus Cristo, ele é um cuidador. O porteiro olha e fala, não, esse é o pastor das ovelhas. Então ele destranca a porta, abre, o pastor dali da porta chama. Minhas ovelhas, venham. E aí segue, versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Jesus Cristo conhece as suas ovelhas, conhece o seu nome. Isso de chamar pelo nome para um hebreu é conhecer de fato. Um judeu, quando você fala assim, eu conheço, eu sei o seu nome, significa eu te conheço. Eu sei quem você é, de onde você veio, quem são seus pais, onde você nasceu.
É todo um histórico. Quando fala, eu sei o seu nome, eu te chamo pelo nome, é intimidade. E de fato Jesus conhece o nosso nome, conhece a nossa história, conhece toda a nossa vida. Ele te conhece, ele te chama pelo seu nome. Ele não vai chamar assim, ó, Sassá. Ele vai falar Haroldo. Olha só que bonito. Sassá alguns preferem, mas ele vai chamar Haroldo. Venha. Fique escondido aí não. E as ovelhas, elas ao ouvirem, elas saem correndo, porque elas sabem que seguindo o bom pastor, haverá água e haverá pasto, haverá segurança. A ovelha verdadeira, não aquela que se infiltra. A ovelha verdadeira, ela segue, porque ela sabe que ali vai ter consolo, ali vai ter descanso, ali vai ter paz. E depois, versículo 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, lembrando, no abrigo de inverno havia um porteiro, no abrigo do verão, o próprio pastor é a porta. Eu sou a porta das ovelhas. É aquele muro, não tão alto, onde tem somente uma entrada, onde o pastor fica na porta e dorme ali mesmo. Mas ele não permite que nenhum lobo entre. Ninguém venha consumir as suas ovelhas, roubá-las ou comê-las, destruí-las, matá-las. O bom pastor está ali na porta, protegendo. Versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ele está falando somente por Jesus a salvação, somente através de Cristo Jesus, como nós cantamos, somente pelo sangue. A salvação, a perdão, a misericórdia eterna. Somente quem atravessa por esta porta é salvo. Não adianta você pular, fazer parte do povo sem ter passado por Cristo Jesus. Ou seja, não adianta fazer parte de uma igreja, ser batizado, participar da ceia do Senhor, estar próximo o tempo todo, se não passou pelo sangue de Cristo Jesus. Não é uma ovelha verdadeira desse rebanho. É aquilo que ele fala sobre o joio e o trigo. É aquilo que ele fala de muitos chamados, poucos escolhidos. Tem que passar por Cristo Jesus, tem que passar pela porta que é Ele. E olha só, entrará e sairá e achará pastagem. A salvação em Cristo Jesus nos traz liberdade, você não fica trancado e preso. Jesus fala que as ovelhas dele entram e saem, não ficam presas, não ficam algemadas. Ah não, eu não vou para nenhuma igreja porque a religião prende. Bom, essa religião que eles acham que é religião, porque a palavra religião, religare, do latim, ligar novamente, o que nós perdemos? O contato direto com Deus. O que é religião? É ligar novamente a relação do homem e Deus, que foi quebrado lá no Jardim do Éden, que foi quebrado lá naquela desobediência. Então a religião nada mais é do que ligar novamente a humanidade com a divindade. Então aqui, somente Cristo Jesus é o acesso e somente quem atravessa por Ele tem a liberdade religiosa. O que é isso? É não ficar preso nas amarras do legalismo. É saber que em Jesus há entrada, saída e pastos verdejantes para se consumir. Em Cristo Jesus há segurança, há refúgio, há tranquilidade, há paz. Ser ovelha do rebanho de Cristo significa ter liberdade. Não se esqueçam disso. Não somente segurança, mas também é liberdade. Versículo 10, agora a parte B. Depois que fala do ladrão que vem somente para roubar, matar e destruir, também fala do bom pastor. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é simplesmente viver, é viver. Não é viver ali, esperando sua morte chegar, não aproveitando a vida, desperdiçando o seu tempo, desperdiçando o tempo daqueles que estão ao seu redor. Não! Cristo veio para nos dar uma vida abundante, uma vida de abundante felicidade, abundância de paz, abundância de alegria, abundância de paz no Senhor e alegria no Espírito Santo, como nos diz a palavra de Deus, esta vida abundante. Ah, pastor, eu não estou desfrutando desta vida abundante. Você está descansando no bom pastor? Você atravessou pela porta? Ou você está achando que a religião são amarras legalistas? Precisamos entender a verdadeira religião, precisamos entender o verdadeiro poder do Espírito Santo e da liberdade que há. E assim nós viveremos abundantemente. Para viver abundantemente, precisamos entender que a religião
não é algo que prende, pelo menos a religião sincera, a verdadeira religião em Cristo Jesus, não é algo que prende, mas é algo que liberta. E assim nós vivemos abundantemente. Pastor, eu ainda acho que a nossa igreja prende a pessoa. Bom, talvez então tenhamos que entender um pouco melhor o que a igreja está querendo ensinar. Talvez a igreja não está dizendo de uma maneira muito clara aquilo que você acha que é prisão. Talvez o nosso entendimento também de liberdade, talvez seja uma libertinagem, fazer aquilo que é errado, pensando que o amor vai cobrir tudo. Sabendo que é errado, fazer o erro. Não, aí já é demais. Aí você não é livre para pecar. Você é livre para viver uma vida abundante. Se você pecar, você tem as consequências. Ah, mas Jesus já não morreu pelos meus pecados? Sim, mas você vai pagar imediatamente por eles. Ele pagou a morte eterna, a condenação eterna, mas as consequências no aqui ainda existem. E por fim, versículo 11. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui essa expressão que fala de dar a vida pelas ovelhas, sabe quando você está jogando bola e fala, eu estou me matando aqui, eu estou indo para ataque, eu volto para a defesa, eu vou para ataque, eu volto para a defesa, pô, me ajuda, eu estou dando meu sangue. É isso aqui, é esse mesmo significado, é entregar-se completamente, é abrir mão do seu bem-estar social, psicológico, emocional em prol do outro. O que Jesus está falando aqui, normalmente, para ficar um pouco claro, são duas palavras utilizadas no Novo Testamento para vida: zoe e psique. Psique de psicológico mesmo, né? Mas a questão de alma. Então tem a vida, o respirar, e tem também a vida da alma, né? O alma, o espírito, o seu ser. O que Jesus está falando aqui, ele entrega todo o seu ser, ele entrega todo o seu bem-estar, ele abre mão de todos os benefícios que ele poderia ter para que nós pudéssemos ter a vida abundante. Ele não fala que ele simplesmente está entregando a vida. Ah, no fim lá eu morro e está tudo certo. Não, ele abriu mão do seu bem-estar durante todo o seu ministério terreno. Desde o seu nascimento, colocado numa manjedoura, numa estrebaria, até o seu sepultamento colocado num túmulo emprestado. Ele se humilhou. Toda a sua vida nada teve. Nada possuiu, não tinha nada no nome dele. Nada. Tudo foi emprestado, tudo foi dado, tudo foi doado. Mesmo tudo a ele pertencendo, ele nada teve. Então ele abriu mão de tudo. Tudo. Para que nós tivéssemos vida em abundância. Olha só. Do que Cristo Jesus abriu mão. Não foi simplesmente na cruz do Calvário que ele abre mão da sua vida. Não. Ele abriu mão da sua vida desde o seu nascimento até a sua morte. Ele não teve bem-estar. Quando ele estava no barco, ele dormiu ali, com um travesseiro duro. Quando ele estava ali com os seus, ele não dormia, ele não descansava. Ele via pessoas sedentas e ele ajudava. E quando ele tirava um tempinho para descansar, ele dormia poucas horas e logo pela madrugada ele levantava, subia ao monte para falar com o Pai. Ele abriu mão de sono, ele abriu mão de bem-estar, ele abriu mão de família, ele abriu mão de tudo para que nós pudéssemos ter tudo isso. Para que eu e você pudéssemos ter paz, pudéssemos ter descanso, pudéssemos ter uma vida abundante em Cristo Jesus. E depois ele segue falando que ele é o bom pastor, que ele conhece as ovelhas lhe conhecem. Assim como o Pai conhece, e ele conhece o Pai, ele dá a vida pelas ovelhas. Olha só o versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O que ele está dizendo é de nós, porque ele estava falando aos judeus naquela época. Mas aqui ele está falando de ovelhas de um outro aprisco. Nós, aqui no Brasil, nós aqui em Itapeva, nós aqui neste bairro somos as ovelhas deste rebanho de um outro aprisco distante, que ouvimos a voz do nosso bom pastor e estamos seguindo a voz dele. Nós somos estes. Nós somos estes, meus queridos. E depois ele diz do poder que ele tem, não somente para dar a sua vida, mas também para reavê-la. Ele tem esse poder, este mandato, ele recebeu de seu Pai. Irmãos, para concluir, olha só que maravilha, como ele conclui, a partir do versículo 19.
Diz assim: por causa dessas palavras, depois dessas palavras, rompeu a dissensão entre os judeus. Outra dissensão. Depois da cura do cego, agora a briga deles é que Jesus está falando que ele entrega de fato a sua vida, que o restante é tudo ladrão. Aí os fariseus ficam loucos, né? E olha só o que eles dizem, versículo 20. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Olha só. O que o ladrão está fazendo aqui? Ele está tentando roubar aqueles que estão ficando maravilhados com os discursos de Jesus. Jesus está falando uma verdade maravilhosa. E muitos aqui com inveja, querendo roubar aqueles seguidores, falam: ele tem demônio. Por que vocês estão ouvindo eles? Venham até mim e eu vou conduzir vocês. É uma propaganda política que esses miseráveis estão fazendo aqui. Ah, abandona Jesus. Abandona esse daí porque eu tenho de fato algo a oferecer para vocês. O que ele está falando é um negócio que não tem nada a ver, ele tem demônio. Segue esse cara não. Venha até mim, eu vou libertar vocês. Versículo 21. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Esta é a ovelha do rebanho do Senhor. Nós temos as duas reações aqui, do ladrão e da ovelha verdadeira. O ladrão tentando o enganar, falando que ele tem demônio, e a ovelha verdadeira do rebanho de Cristo Jesus, que ouve a voz de Jesus e sabe que ele é o bom pastor, ele diz: não é de endemoniado não. Quem fala essas coisas, quem faz essas coisas, só pode ser Deus. Qual é a nossa resposta ao olhar as maravilhas de Deus? Como você reage à palavra de Deus? Ah, não, isso não está muito legal não. Parece que o pastor não está sendo usado por Deus. Não, eu não vou viver desse jeito não. Ou, de fato, essa palavra é justa e verdadeira. Eu tenho que mudar a minha atitude e seguir de fato como a palavra diz. Ou eu tenho que continuar vivendo dessa maneira, porque Deus está me incentivando a continuar assim como estou. Ou, nossa, eu tenho que buscar esse negócio diferente. Normalmente eu me limitei aqui, mas olha só o que está sendo dito, eu posso ir além. Isso é a segunda milha? Isso é o tapa na outra face? Poxa, que interessante. O que de fato nos chama a atenção ao ouvir a voz de Deus? Achar que não é bem assim? Ou saber que é assim que ela é? E que isto é maravilhoso, não é vergonhoso, é excelso, é sublime, é grandioso. As palavras de Cristo Jesus têm que gerar em nós a mesma atitude do versículo 21. Este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos ao cego? Ao ouvir a voz de Jesus e saber o que ele fez, jamais seguiremos aqueles falsos pastores, aqueles que apacentam a si mesmo, aqueles que procuram fama. Irmãos, não adianta nós olharmos para figuras humanas e tentar enxergar Cristo Jesus plenamente. Veremos em parte. Por isso que nós somos o corpo de Cristo. Porque uma parte que eu tenho, juntando com a parte que você tem, com o outro, aí sim forma Cristo. Eu não tenho todas as partes de Cristo. Você não tem todas as partes de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Que quando um tem a falha, o outro complementa. Então, quando nós observamos um homem ou uma mulher e olhamos para aquele foco e falamos: não, eu quero ser daquele jeito, porque aquilo que está certinho, esse é o pastor que eu vou seguir. Não vai. Não caia nessa. Não, pastor Fernando, rapaz, eu vou seguir ele. Esse carequinha sabe o que ele está falando, vai ser tudo que ele fala vai ser certinho. Não cai nessa. Eu não sou o bom pastor. Posso até ser um pastor, mas eu não sou o bom pastor. Da mesma forma, pastor Amós, ele pode ser um bom pastor, mas ele não é o bom pastor. O pastor Cô, ele pode ser um pastor bom, mas ele não é o bom pastor. Irmãos, para nós termos um descanso verdadeiro e sincero, nós temos que olhar para o bom pastor Cristo Jesus. Saber que somente atravessando por ele, que é a porta, nós encontraremos descanso e segurança. E ao caminhar com ele, nós teremos o suprimento para toda a vida. E também sabemos
que somente com Jesus como bom pastor nós estamos seguros, porque pode vir lobo, pode vir urso, pode vir leão, pode vir o que for, ele entrega a sua vida para nos libertar. Ele entrega a sua vida para nos salvar. Vocês podem estar cercados de mercenários, mas olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, jamais seremos tragados, mortos, despedaçados, porque Cristo Jesus jamais nos abandona. Ele é o bom pastor que nos protege, que nos garante a segurança, que nos firma, não somente agora, mas para todos sempre. Confie em Cristo Jesus, esteja seguro em Cristo Jesus, passe pela porta que é Cristo Jesus e tenha liberdade do Espírito Santo para viver de acordo com aquilo ao qual o nosso mestre nos leva. O pastor anda na frente, o bom pastor está andando e nós seguimos. A ovelha do Senhor, ela não anda distante de Cristo Jesus, ela segue o seu bom pastor para então encontrar refrigério, descanso e sustento para todos sempre. Vamos orar? Graças te damos, nosso bom Deus, por tua palavra. Graças te rendemos, nosso bom Pai, porque Cristo Jesus é o nosso bom pastor. Perdão ao bom Deus por todas as vezes que nós procuramos em homens, em mulheres, em figuras humanas, a imagem de alguém perfeito ao qual nós poderíamos seguir tudo que a pessoa dissesse, tudo que a pessoa falasse. Tende misericórdia de nós, ó bom Deus, e faz-nos seguir somente a Cristo Jesus sem reservas. Tudo que Cristo Jesus disser, tudo que Cristo Jesus nos ordenar, como Ele ordena o amor ao próximo, que assim nós sigamos, porque Ele é o nosso bom pastor e nós devemos segui-lo, procurá-lo, correr após Ele. Ajuda-nos, ó bom Pai, a desfrutar da vida abundante que há em Cristo Jesus, a desfrutar da vida abundante em liberdade do Espírito Santo que nós temos. Conduz-nos por pastos verdejantes, por águas de descanso, para a honra e glória do Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém.